Há algo que muitos crentes não entendem e que muda completamente a forma como vivem sua fé. Os dons do Espírito Santo não caem do céu como uma chuva aleatória. Eles não são impostos, não são forçados, não são recebidos por hábito, por frequentar a igreja ou mesmo por conhecer muito a Bíblia. Os dons são revelados, e são revelados àqueles que escolhem buscar, àqueles que escolhem estender a mão. Aqueles que de coração aberto dizem: Espírito Santo, estou aqui. Estou pronto para receber o que o Senhor reservou para mim. Os dons espirituais não são um luxo para aqueles que já estão preparados. São ferramentas divinas que Deus reservou para cada um de seus filhos, destinadas a nos conduzir a cumprir um propósito muito maior do que simplesmente ser boas pessoas. Mas aqui está o ponto crucial. Eles não vêm por padrão. Não são ativados automaticamente ao recebermos a salvação. Estão disponíveis, sim. Mas como qualquer herança espiritual, devem ser buscados com fé. Você já se sentiu como se algo em sua vida espiritual estivesse estagnado? Como se você conhecesse a Cristo, mas não se sentisse fortalecido? Como se sua fé estivesse presente, mas fraca, adormecida, sem uma direção clara? Você não está sozinho. Milhares de crentes passam por isso. E a razão, muitas vezes, não é a falta de amor a Deus, mas sim o fato de nunca terem aprendido a abrir a porta que ativa os dons que o Espírito Santo preparou para eles. Imagine a situação. Você está diante de uma porta fechada. Do outro lado, a sabedoria, revelação, força sobrenatural, orientação divina. Tudo está lá à sua espera. Mas não basta saber que está lá. Não basta olhar para a porta. Não basta sentar-se em frente a ela e dizer: como seria maravilhoso se ela se abrisse. Jesus disse em Mateus 7,7: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Isso não é apenas uma bela metáfora. É uma instrução direta e também uma promessa. Muitos esperam que o Espírito Santo irrompa em suas vidas com uma explosão de poder, sem nunca terem feito a pergunta mais simples: o que tens reservado para mim, Espírito Santo? Que dom me deste? O grande erro que muitos cristãos cometem é viver como se não tivessem acesso a nada sobrenatural. E o Espírito está lá, presente, pronto, mas aguardando um ato de fé. Porque Deus não se impõe, Deus se revela. E seus dons também não são impostos. Eles são revelados quando o coração está preparado para recebê-los. Há uma grande diferença entre fé teórica e fé ativa. Trata-se de acreditar que Deus pode lhe dar algo e estender suas mãos espirituais para recebê-lo. Deus quer usá-lo, não apenas para que você se sinta abençoado, mas para que você possa ser um canal de bênção para os outros. E os dons espirituais são a maneira mais clara de isso acontecer, mas é aqui que muitos tropeçam. Porque fomos ensinados a pedir bênçãos, mas não ferramentas. Fomos ensinados a orar por provisão, por saúde, por portas abertas, mas não pelo dom da sabedoria, pelo dom da fé, pelo dom do discernimento. Acostumamo-nos a pedir para nós mesmos e não para sermos usados. E aí reside a raiz da estagnação espiritual. O Espírito Santo não é uma ideia, nem uma força impessoal. Ele é uma pessoa divina e consciente que anseia por comunhão com você. Mas como qualquer relacionamento verdadeiro, ele se fortalece com a intenção. E quando você começa a buscar intencionalmente os seus dons, você está dizendo a ele: eu não quero viver uma fé teórica, eu quero viver uma fé de poder, de propósito, de impacto. Use-me. E nesse momento algo começa a mudar. Não de uma forma teatral ou escandalosa, mas de uma forma profunda, silenciosa e constante. Você começa a sentir algo despertando dentro de si. Uma fome por mais. Uma chama para servir. Uma urgência de ver Deus realmente agir em sua vida e na vida de outras pessoas. É aí que os dons começam a se manifestar. Às vezes de forma óbvia, outras vezes tão sutilmente que você mal percebe. Mas a cada passo de fé, o Espírito Santo revela o que ele colocou dentro de você. Porque sim, os dons já estão aí, mas aguardam a sua disposição para ativá-los.
Talvez você pense, mas eu não sou como os outros. Não sou pastor, não prego, não sei muito sobre a Bíblia. E é exatamente aí que o Espírito Santo quer agir. Ele não está procurando por especialistas. Ele está procurando por pessoas disponíveis. Ele não está procurando por heróis. Ele está procurando por instrumentos. Ele não está procurando por performances. Ele está procurando por entrega. Os discípulos antes do Pentecostes eram homens comuns, inseguros e cheios de dúvidas. Não tinham carisma, não tinham formação profissional, mas tinham uma coisa em comum. Estavam dispostos a esperar e obedecer. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, tudo mudou. Receberam dons, foram cheios de poder. E o que começou como uma reunião de oração acabou transformando o mundo. Não subestime o que pode acontecer quando você diz sinceramente: Espírito Santo, vem, revela os teus dons em mim. Estou pronto para receber o que tens reservado para mim. Não é mágica, não é automático, é relacional, é espiritual, é profundo. Os dons não vêm de emoções passageiras, vêm de uma fome constante, de uma fé que não se contenta com o básico, mas busca o eterno. E talvez agora você entenda por que alguns parecem viver numa dimensão espiritual mais profunda do que outros. Não é porque Deus os ama mais. Não é porque eles são mais santos. É porque eles ousaram bater a porta, pedir, buscar, agir. E esse convite também está aberto a você. Seu passado não importa. Há quanto tempo você está na fé não importa. Você não precisa se sentir fraco, inseguro ou indigno. O Espírito Santo não vai pedir que você seja perfeito. Ele só vai pedir uma coisa: que você abra seu coração e diga sim a Ele, porque os dons existem. Eles são reais, eles são poderosos, eles são necessários e estão mais perto do que você imagina. Eles estão apenas esperando que alguém, com humildade e fé, diga: Espírito Santo, estou pronto. Essa é uma pergunta que já passou pelo coração de muitos crentes sinceros. Por que algumas pessoas parecem caminhar com tanta clareza e poder espiritual, enquanto outras se sentem estagnadas? Por que algumas vivenciam milagres, revelações e curas, enquanto outras mal conseguem manter sua fé? A resposta, embora possa parecer desconfortável, também é profundamente esperançosa. Não tem nada a ver com o quão perfeitos eles são, mas sim com o quão dispostos eles estão. Sim, disposição. Uma palavra simples, mas que esconde uma das verdades mais poderosas do reino de Deus. Desde o princípio, Deus se interessou mais por corações quebrantados do que por currículos espirituais. Ele não busca a perfeição doutrinária, nem uma vida sem erros. Ele busca a disposição, um coração aberto, uma vontade entregue, uma alma que diz: seja feita a tua vontade, mesmo que minhas pernas tremam. Muitas pessoas vivem acreditando que não são espirituais o suficiente para receber os dons do Espírito Santo. Elas se comparam, elas se julgam, elas se condenam. Pensam que os dons são apenas para pessoas escolhidas, pastores, profetas, ministros, como se o Espírito Santo tivesse favoritos. Mas o coração de Deus nunca funcionou dessa maneira. Ele não derrama seus dons sobre os mais santos, mas sobre os mais disponíveis. Aqueles que mesmo em sua fraqueza ousam dizer: Senhor, se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Observe Moisés. Ele não era um bom orador. Hesitou, resistiu, mas no fim obedeceu. E Deus o usou para libertar um povo inteiro. Observe Gideão. Ele tremeu de medo. Ele se escondeu. Mas ele ousou crer. E o Espírito do Senhor o revestiu de poder. Olhem para Mary, apenas uma adolescente sem diplomas ou preparação, mas com uma frase que mudou tudo: faça-se em mim segundo a tua palavra. A Bíblia está repleta de pessoas imperfeitas com corações abertos. E essa é a chave. Não se trata de quanto você sabe. Não se trata de quanto você faz. Trata-se de quanto você está disposto a dar. O problema é que vivemos em uma cultura que idolatra a imagem, o desempenho e a aparência. E essa mentalidade muitas vezes contamina nossa espiritualidade.
Pensamos que precisamos provar algo para sermos dignos. Mas o reino de Deus não é governado pelo mérito, mas pela graça. E essa graça se manifesta poderosamente quando alguém diz sim, mesmo com medo. Muitos não recebem os dons porque se convenceram de que não podem, não sabem como ou não são bons o suficiente. Outros não os recebem simplesmente porque não os pedem. Ou pior, não os querem. Acomodaram-se a uma fé por hábito, a uma vida cristã segura, mas sem fervor, regular, mas infrutífera. E o Espírito Santo respeita essa decisão. Ele não força. Ele convida. Ele inspira, mas jamais impõe. Disposição não é emoção. Não é euforia. É uma atitude espiritual. É dizer ao Espírito Santo: não entendo tudo, mas confio. Não sou perfeito, mas me entrego. Não tenho experiência, mas tenho fome. Essa fome é o que move o céu. É o que abre a porta para o sobrenatural. Você pode ter passado anos se sentindo indigno, pensando que Deus só usa pessoas espirituais de alto nível. Mas a verdade é que Deus tem observado você o tempo todo, não para julgá-lo, mas para perguntar: você quer que eu o use? Você gostaria de receber o que eu tenho reservado para você? E é ali, naquele momento de sinceridade e humildade, que tudo muda. Porque não se trata de purificar sua vida para que ele possa entrar, mas de deixá-lo entrar, para que ele possa purificá-lo, transformá-lo e capacitá-lo. A verdadeira disposição é muitas vezes testada no silêncio, na intimidade, quando ninguém te aplaude. Ela se revela naqueles momentos em que você poderia escolher ignorar a voz de Deus, mas escolhe ouvi-la. Quando você poderia extinguir sua convicção, mas escolhe respondê-la. Quando você poderia continuar com sua vida normal, mas escolhe se ajoelhar e dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. São essas decisões secretas que ativam o eterno. E se você ainda tiver dúvidas, lembre-se disto: Deus não está pedindo que você venha preparado. Ele está pedindo que você venha disposto. Os dons do Espírito não são ativados porque você os merece. Eles são ativados porque você os deseja, pede por eles e se prepara para usá-los com amor. Porque Ele não coloca suas ferramentas em corações orgulhosos ou indiferentes. Ele as coloca em vasos quebrados que se permitem ser preenchidos. Ele as coloca em pessoas comuns que ousam andar pela fé. Ele as coloca naqueles que reconhecem sua necessidade e clamam por sua presença. Então pare de se perguntar se você é apto ou digno. Faça a si mesmo uma pergunta que muda tudo. Estou disposto? Porque se você estiver disposto, então você está no lugar perfeito para receber. E quando essa disposição encontra o poder do Espírito Santo, o que antes era limitação se torna testemunho. O que era fraqueza se transforma em força. O que era confusão se torna direção. É aí que os presentes começam a chegar, não como uma recompensa por ser perfeito, mas como expressão de um amor que nunca deixou de olhar para você. Há momentos na história em que Deus escolhe deixar uma marca tão profunda e tão clara que não pode ser ignorada. Pentecostes foi um desses momentos. Não foi um evento isolado, não foi um espetáculo espiritual. Foi o dia em que o céu tocou a terra e a vida dos discípulos e do mundo inteiro mudou para sempre. Mas antes de falarmos sobre fogo, línguas, milagres, precisamos analisar quem eram esses homens antes da descida do Espírito Santo. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, inseguros, cheios de dúvidas. Alguns haviam negado Jesus, outros fugiram quando ele foi preso. Não eram líderes poderosos, não eram pregadores experientes. Eram pessoas como você e eu, com medos, com passados complicados, com corações que não compreendiam totalmente tudo o que Deus estava fazendo. Mas havia algo neles que chamou a atenção do céu. Eles obedeciam. Jesus disse-lhes: não se afastem de Jerusalém, esperem pela promessa do Pai.
E eles, em vez de se dispersarem, em vez de voltarem às suas vidas antigas, permaneceram em obediência, em expectativa, em oração. E foi ali, naquele lugar de união, humildade e espera, que o inesperado aconteceu. O capítulo 2 de Atos narra: assim, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não alguns, não os mais preparados, não os mais eloquentes, todos. E naquele momento os dons foram ativados. Eles falavam em línguas que não conheciam, pregavam com um fogo que não vinha de dentro deles, profetizavam, curavam, guiavam, ensinavam. E o que antes era medo tornou-se autoridade. O que antes era confusão tornou-se propósito. Pedro, o mesmo homem que havia negado Jesus 3 vezes, levantou-se naquele dia diante de milhares de pessoas e pregou com um poder que não era seu. O resultado: mais de 3.000 pessoas se renderam a Cristo. E assim nasceu a igreja. Tudo em um único dia. Tudo porque o Espírito Santo assumiu o controle. Tudo porque alguns homens comuns ousaram acreditar. E se isso aconteceu com eles? Por quê? Não aconteceria com você? Pentecostes não foi um privilégio reservado a poucos escolhidos. Foi o início de uma nova era, na qual o Espírito Santo deixou de ser algo externo e distante, tornando-se uma presença íntima e poderosa, disponível a todos os que creem. Essa chama ainda arde. Essa promessa permanece viva. Essa unção não se extinguiu. Quando o Espírito assume o controle, as limitações humanas desaparecem diante do poder divino. Quando ele entra com dons, com direção, com poder, com propósito. Quando ele se manifesta, você não pode mais permanecer o mesmo. Talvez hoje você se sinta pequeno, inadequado, invisível, mas eles também se sentiram assim. A diferença não estava na força deles, mas na dedicação, não em seu conhecimento, mas em sua obediência, não em sua perfeição, mas em sua fé. Pentecostes não foi apenas um evento histórico. É um convite contínuo, um exemplo vivo do que pode acontecer quando você decide abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo guie sua vida. Imagine como seria seu dia a dia se você vivesse nesse nível de comunhão. Se cada decisão fosse guiada pela sabedoria divina. Se cada palavra que saísse da sua boca fosse ungida para consolar, edificar ou curar. Se, em meio ao caos, você fosse um instrumento de paz. Se, em meio à dor, você trouxe restauração. Isso não é fantasia. É o que acontece quando o Espírito assume o controle. E os dons não são ornamentos espirituais. São instrumentos vindos do céu. São chaves que abrem portas impossíveis. São respostas a orações ancestrais. São manifestações do amor de Deus, através de você. O que aconteceu no Pentecostes não terminou aí. Continua acontecendo toda vez que alguém diz: Senhor, eu não quero uma vida religiosa. Eu quero uma vida cheia do Teu Espírito. E a questão hoje não é se isso é real. A história já confirmou. A questão é: você está disposto a vivenciar seu próprio Pentecostes? Porque quando o Espírito assume o controle, os dons são ativados, a chama se acende. E sua vida deixa de ser apenas mais uma história, tornando-se, em vez disso, uma resposta vinda do céu. Depois de compreender que os dons existem, que estão disponíveis para você e que o Espírito Santo deseja ativá-los em sua vida, chega um momento decisivo: pedi-los. Mas pedir não é simplesmente dizer uma frase bonita. Não é repetir uma oração automática. Não é um ritual espiritual vazio. Pedir com fé é uma atitude da alma. É uma conversa real com o céu. É uma decisão que nasce de uma compreensão profunda, não de uma emoção passageira. E é aqui que muitos falham, não por falta de vontade, mas por falta de clareza. Há aqueles que se aproximam de Deus com uma oração tímida,
quase como se esperassem uma recusa. Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor achar que sou digno. Mas não é assim que se pergunta, é assim que surge a dúvida. E a dúvida é uma barreira invisível que neutraliza a fé antes que ela possa dar frutos. Não se pode receber com poder se se pede com medo. Não se pode abrir uma porta se nem sequer se ousar bater nela com força. Jesus foi claro: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Não diz, pergunte com dúvida. Não diz, procure se você se sente santo. Não diz, ligue se você fez tudo certo. Diz, faça, acredite e observe como os céus respondem. Mas para pedir assim, você precisa de mais do que emoção. Você precisa de convicção. E a convicção nasce da compreensão. Quando você entende que os presentes não são recompensas por bom comportamento, mas ferramentas para cumprir um propósito divino, então sua oração muda, o tom muda, a intenção muda, a atitude muda. Você para de pedir a partir de uma posição de carência e começa a pedir a partir de uma posição de responsabilidade. Você para de dizer, você me dará alguma coisa, e começa a dizer, me dê o que eu preciso para fazer a sua vontade. Porque os dons espirituais não são um luxo, são provisão estratégica, fazem parte do plano de Deus para a sua vida. E se Ele o criou com um chamado, Ele também o equipará com tudo o que você precisa para cumpri-lo. Quando você ora pedindo os dons do Espírito Santo, você não o faz para se sentir especial. Você o faz porque entende que não pode seguir em frente sem eles. Não se trata de ter experiências espirituais, mas de ser eficaz no reino, de servir melhor, de amar melhor, de causar um impacto maior, de refletir Cristo com mais clareza. Portanto, a fé não é opcional. É o canal através do qual fluem os dons. E essa fé não é apenas uma emoção momentânea. É uma certeza interior que diz: o que Deus prometeu, Ele cumprirá. E se Ele me ofereceu isso, eu o receberei. Veja como Jesus expressou isso em Lucas 11:13. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso não é uma parábola, é uma promessa, uma garantia divina de que Deus está mais disposto a dar do que muitos de nós a receber. Ele não é um pai mesquinho. Ele não te faz implorar pelo que Ele já preparou para você. Tudo o que Ele espera é um coração sincero e humilde, cheio de fé. E sim, pedir com fé nem sempre significa que você sentirá algo forte instantaneamente. Às vezes, o Espírito age em silêncio, outras vezes, durante o processo. Mas quando você ora com verdadeira fé, pode ter certeza de que algo já começou a acontecer no céu. Porque a verdadeira fé não depende do que você sente, mas sim do que você acredita. E quando você crê, você ora de forma diferente. Sua oração deixa de soar como: Senhor, se quiseres, algum dia, talvez, possas, e começa a soar como: Espírito Santo, reconheço que preciso de Ti. Não quero continuar dependendo da minha própria força. Ativa em mim os dons que preparaste. Usa-me, ensina-me, preenche-me, eis-me aqui. Esse é o tipo de oração que transforma o ambiente. Esse é o tipo de oração que o céu não ignora. E há mais. Pedir com fé também implica estar disposto a receber e a agir. Não basta pedir se você não estiver disposto a se mover quando o Espírito responder. Há pessoas que oram pedindo o dom da fala, mas permanecem em silêncio quando sentem que deveriam falar. Eles pedem cura, mas não se atrevem a rezar por uma pessoa doente. Eles pedem discernimento, mas não obedecem quando recebem um aviso espiritual. Pedir exige fé, mas receber exige obediência. E quando ambos se unem, o poder se manifesta. Então, hoje, se você deseja pedir os dons do Espírito, faça-o com intenção, faça-o com reverência,
Faça-o com profundo desejo, mas acima de tudo, faça-o com fé. Não se deixe levar pelas suas emoções. Não se permita ser guiado pelo que sente ou não sente. Faça a pergunta com a certeza de que você está falando com um Deus que cumpre o que promete. Peça com a convicção de que os dons que Ele reservou para você já estão prontos. Eles só estão esperando que a sua fé seja ativada. Você não precisa escrever frases longas ou expressões perfeitas. Basta ser sincero. Você pode orar assim: Espírito Santo, reconheço que não posso viver sem ti. Hoje deixei de lado meu orgulho, meu medo e minha lógica. Venho como um filho faminto, necessitado. Me conte tudo, revele-me seus dons. Mostre-me como você quer me usar, aqui estou. Sou sua. E então, espere com confiança. Permanece atento e estejam preparados, porque quando vocês pedem com fé e respondem com boa vontade, o céu sempre responde. Pedir presentes com fé é um ato de coragem. É como bater numa porta invisível, certo de que alguém está do outro lado, esperando para abri-la. Mas há algo igualmente importante que vem a seguir: reconhecer quando essa porta se abre. Porque muitas vezes os dons do Espírito Santo não se manifestam com luzes brilhantes ou experiências dramáticas. Frequentemente o sobrenatural se disfarça no cotidiano. O divino age na simplicidade, e o Espírito opera com uma delicadeza que só um coração atento pode perceber. Por isso, aprender a reconhecer os sinais é tão crucial quanto pedir com fé. Algumas pessoas recebem respostas do céu, sem se darem conta disso. Eles falam com sabedoria e acreditam que foi apenas uma boa ideia. Eles consolam alguém com palavras precisas e pensam que foi uma coincidência. Eles percebem algo em uma conversa e atribuem isso à intuição. Mas a verdade é que, quando o Espírito Santo começa a ativar os seus dons em você, nada acontece por acaso. O primeiro sinal que geralmente aparece é uma mudança interna. Seus pensamentos começam a se alinhar com o que agrada a Deus. Seus desejos não giram mais tanto em torno de si mesmo, mas em como servir melhor, como confortar mais, como obedecer com mais fidelidade. De repente, algo dentro de você começa a se agitar, e o que antes era conforto, agora é um desconforto sagrado. Você sente que precisa fazer alguma coisa e ainda não sabe o quê. Você sente que precisa falar, mas não encontra as palavras certas. Você sente que algo vai acontecer, mesmo que ninguém mais perceba. Essa é a voz do Espírito começando a despertar o que ele havia colocado em você antes de você nascer. E se você prestar atenção, verá que já está em andamento. Outro sinal claro é a frequência com que você começa a perceber oportunidades para servir. Você está cercado por situações em que seus talentos se encaixam perfeitamente. As pessoas vêm até você pedindo conselhos, sem que você tenha provocado isso. Eles pedem que você ore, e quando você ora, sente que há mais poder, mais fervor, mais autoridade. Surgem espaços para ensinar, confortar, interceder, liderar. E embora possa parecer algo novo, algo em seu espírito lhe diz: você está pronto. E você é, porque o Espírito não chama sem capacitar, não expõe sem cobrir, não é enviado sem preparação. Outro sinal poderoso é a paz que você sente quando age em obediência. Você pode se sentir nervoso antes de dar um passo, sua voz pode tremer. Mas, quando você faz isso, quando obedece, uma paz profunda te envolve. E não se trata de paz emocional. É paz espiritual, aquilo que transcende toda compreensão, aquilo que não pode ser explicado, mas que confirma tudo. Também é comum que as pessoas ao seu redor comecem a notar algo diferente em você. Eles te dizem: o que você disse me emocionou. Sua oração me trouxe paz. Sinto que Deus falou comigo através de você. E você, lá no fundo, está pensando: sério? Não foi nada, mas foi sim. Foi o Espírito Santo usando seus dons, mesmo que você não tenha percebido claramente. Porque muitas vezes você será o último a perceber o que Deus está fazendo com você. Mas outros verão
Outras pessoas também sentirão isso. Outras pessoas serão afetadas, e esse será o seu maior sinal. Agora, há algo importante que você precisa entender. Os dons do Espírito não são como talentos naturais. Elas não se originam da sua habilidade, mas do poder delas. Um talento pode ser aperfeiçoado com a prática. Um dom, você só pode ativá-lo através da fé e mantê-lo através da obediência. Por exemplo, alguém pode ter talento para falar em público, mas quando recebe o dom de ensinar, suas palavras não apenas informam, como transformam. Alguém pode ter o dom de ouvir, mas com o dom do conselho, suas palavras curam. Alguém pode ter conhecimento da Bíblia, mas quando o dom da sabedoria é ativado, suas palavras trazem revelação direta do coração de Deus. Essa é a diferença. O talento impacta a mente. O dom, a alma. O talento vem de dentro. O dom vem do céu. E quando você começar a ver esse tipo de impacto, quando perceber que suas ações produzem frutos que vão além de você, então você pode ter certeza, o Espírito Santo está ativando seus dons em sua vida. Mas lembre-se disto, os presentes não chegam todos de uma vez. Nem todos são ativados ao mesmo tempo. O Espírito decide como, quando e o que revelar primeiro. Isso acontece de acordo com o seu processo, a sua maturidade, a sua missão nesta fase da vida. É por isso que você não deve se comparar com os outros. Não se frustre se vir outros proféticos, fluindo enquanto você ainda está em discernimento. Não olhe com inveja para aquele que prega-se a sua vocação agora é servir em silêncio. Cada presente tem seu tempo. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu valor. O corpo de Cristo não precisa de mais cópias. Precisa de membros únicos que aceitem com alegria o seu papel. Porque um dom escondido por medo é uma bênção que nunca chega aos outros. Mas um dom ativado com humildade é uma faísca do céu que toca a terra. Então abra os olhos, aguce seu ouvido, prestar atenção. Porque o Espírito Santo pode já estar falando com você. Pode já estar usando você. E você ainda não percebeu, mas hoje, agora, você sabe como reconhecê-lo. E agora que você sabe, está pronto para agir? Depois de pedir com fé? Depois de começar a reconhecer os sinais? Há algo que não podemos ignorar. Muitas vezes, o Espírito já está pronto para derramar seus dons, mas somos nós que, sem saber, bloqueamos sua manifestação. E isso não é um castigo. Não é que Deus tenha se esquecido de você ou que não queira te usar. Existem barreiras invisíveis, mas poderosas, que se interpõem entre o que o céu deseja dar e o que você está disposto a receber. Falar sobre isso não é confortável, mas é necessário, porque não basta ter fome espiritual. Se essa fome estiver presa atrás de muros internos que você nem sabia que existiam, a primeira barreira, e talvez a mais comum, é a descrença. Não se trata de descrença teológica, não do tipo que diz, eu não acredito em Deus. Estou falando de uma descrença sutil, aquilo que se disfarça de lógica, aquela que diz, eu sei que Deus pode, mas duvido que Ele faça isso por mim. Eu sei que o Espírito Santo dá dons, mas acho que não tenho nenhum. Talvez isto seja para outros, para os mais espirituais, para aqueles que têm uma vida mais pura. E assim, sem perceber, você fecha a porta com suas próprias palavras, porque o Espírito Santo age onde há fé, e não uma fé genérica. Há uma fé pessoal, uma fé que crê sem ver, uma fé que ousa esperar pelo sobrenatural, mesmo quando não sente nada. A incredulidade é como um véu que obscurece a visão espiritual. Isso faz você enxergar suas falhas como maiores do que a graça de Deus. Isso te convence de que seu passado é um obstáculo, quando na realidade Deus quer usá-lo como uma plataforma. A segunda barreira é o pecado não confessado. E isso não tem nada a ver com ser perfeito. Todos nós falhamos, todos nós caímos.
Mas o problema começa quando você normaliza o pecado, quando você para de se arrepender, quando você silencia a voz do Espírito que o chama de volta, quando você insiste em manter áreas escondidas, cantos da sua alma onde você não deixa Deus entrar. O pecado não confessado não apenas enfraquece seu relacionamento com Deus, como também impede a ação do Espírito em você, porque Ele é santo. E embora Ele ame o pecador, Ele não pode habitar em um coração que se recusa a se render. A boa notícia é que a purificação está a apenas uma oração de distância. Você não precisa carregar a culpa do passado. Você só precisa reconhecer, confessar e se render, e então a graça não apenas perdoa, ela também restaura, renova e reabre os canais espirituais para que os dons possam fluir. Outra barreira poderosa é o medo. Medo de cometer um erro, medo do desconhecido, medo de passar vergonha, medo de não saber o que fazer se o dom realmente se manifestar. Medo paralisa. E quando você trava, perde momentos divinos que eram para você. Mas ouça-me com atenção. Deus não lhes deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que você pode falhar, e ainda assim ser usado, que você pode se sentir fraco, e ainda assim ter autoridade. Você pode duvidar por um segundo, mas depois haja com fé. Presentes não são para quem nunca sente medo, são para aqueles que decidem seguir em frente, apesar do medo. Existe também a barreira da distração. Vivemos em um mundo saturado de estímulos, mensagens, telas, notícias, opiniões, emergências, e muitas vezes, sem perceber, você está tão cheio de ruído que não consegue mais ouvir o Espírito. Não é que ele não fale, é porque você não está em silêncio. O Espírito Santo não compete com o caos. Ele fala na quietude. Ele continua falando mesmo quando você desliga o telefone, quando você fechar a porta, quando você decide parar de correr e simplesmente sentar e ouvir. Se você não está ouvindo nada, talvez não seja porque ele está em silêncio, mas porque você está ocupado demais para ouvir. Outra barreira mais sutil, mas igualmente real, é a comparação. Olhar para os dons dos outros e pensar que os seus próprios não têm valor. A sensação de que, se você não profetizar, falar em línguas ou curar os enfermos, então você não está sendo usado por Deus. E isso é mentira, porque todo dom é necessário. Cada um tem seu lugar, e cada pessoa recebe de acordo com o propósito específico que Deus planejou para a sua vida. Você não é uma cópia. Você não foi chamado para imitar. Você foi criado com um design único, e os dons que Deus quer lhe dar se encaixam perfeitamente nesse plano. Por fim, existe uma barreira que poucos reconhecem: a falta de busca intencional. Há aqueles que querem receber, mas não buscam. Eles querem ser usados, mas não se expõem. Eles querem presentes, mas não abrem espaço para que Deus os realize. E Deus não se manifesta na indiferença. Ele se manifesta onde há fome, onde há sede, onde há intenção. O apóstolo Paulo disse: desejem ardentemente os dons espirituais. Isso implica em ação, envolve pesquisa, leva tempo, envolve oração. Isso implica em rendição. Quando você decide ser intencional, quando escolhe priorizar o eterno em vez do urgente, as barreiras caem. Barreiras foram quebradas. O céu responde, agora que você já sabe sobre elas. O que fará em relação a essas barreiras? Não basta simplesmente reconhecê-los, eles precisam ser demolidos. E eles não são derrubados pelo esforço humano, nem pela culpa, nem pela religiosidade. Eles são tomados pela honestidade, pela oração, pela fome, pela entrega. Talvez você esteja orando há anos e não saiba por que as dádivas não chegam. Hoje, o Espírito Santo lhe mostrará as peças que faltam e convida você a removê-los. Não para condená-lo, mas para libertá-lo, para que aquilo que está sendo retido possa finalmente fluir, para que o que estava adormecido possa despertar, para que os dons que Ele reservou para vocês
Não encontrem mais obstáculos. E agora que o caminho começa a ficar livre, agora que o coração está se alinhando, agora você está pronto para a próxima etapa. Ativação, você perguntou. Você acreditou. Você começou a reconhecer os sinais. Você enfrentou e derrubou barreiras. Chegamos agora ao ponto em que muitos param. Eles acreditam que receber o presente já é suficiente. Mas receber é apenas o começo. Os dons não foram feitos para serem mantidos em segredo. Eles foram dados para serem ativados, cultivados e compartilhados. Se o Espírito Santo lhe dá um dom, é porque ele espera que você o use, não porque ele precise de você, mas porque ao usá-lo, você também é transformado. Porque no exercício desse dom, sua fé é fortalecida, seu caráter é moldado e seu propósito é esclarecido. E é aí que a vida cristã deixa de ser teoria e se torna uma aventura sobrenatural. Ativar um presente não significa esperar por um sinal espetacular. Significa agir pela fé. Agir como se você já a tivesse, porque ela já foi depositada no céu. É orar pela pessoa doente. Mesmo que suas mãos tremam, trata-se de falar com sabedoria. Mesmo que você não se sinta a pessoa mais sábia, trata-se de confortar alguém, mesmo que você também precise de conforto, porque nesse ato de obediência, o dom é ativado, porque o poder não está em você, está no Espírito que habita em você. Pense nisso da seguinte maneira: os presentes são como sementes. Eles não crescem apenas por recebê-los. Elas crescem quando são plantadas, quando são regadas, quando são expostas ao sol da comunhão com Deus. Elas crescem quando você decide usá-las, mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que ninguém te entenda, mesmo que a princípio pareça pouco. Mas eles não estão apenas ativados, eles também precisam ser cultivados. Porque um dom usado sem disciplina, sem oração, sem caráter, pode se tornar ruído. Você pode cair na armadilha do orgulho. Isso pode se tornar uma fonte de confusão, em vez de uma bênção. Portanto, cultivar um dom significa decidir nutri-lo com a palavra. Trata-se de manter uma vida de oração constante. Trata-se de prestar contas, buscar correção. Ouvir o Espírito todos os dias é saber que Deus não busca a perfeição, Ele busca a fidelidade. E quando você é fiel, mesmo que pareça pouco, o Espírito começa a confiar mais em você. Isso te leva a lugares mais altos. Te conecta com mais pessoas. Te coloca em situações que você só imaginava em seus sonhos. Porque um coração maduro é sempre terreno fértil para novos dons. Mas ainda falta mais um passo que muitos esquecem: compartilhar. Um dom que não é compartilhado atrofia, a unção que não flui estagna, um fogo que não se alastra se apaga. Você foi chamado para doar, não para guardar aquilo que o Espírito te deu, não é para guardares como tesouro pessoal, é para que você seja um vaso quebrado através do qual o seu poder flua para os outros. É para que você possa ser uma resposta viva às orações de alguém. Há pessoas à espera de uma palavra de encorajamento, e você tem o dom da exortação. Há pessoas doentes à espera de uma oração, e você tem o dom da fé ou da cura. Existem decisões difíceis que exigem sabedoria divina, e você tem o dom do discernimento. Não esconda o que Deus lhe deu. Não minimize o que você carrega. Não espere pelo momento perfeito. O momento é agora. E você não precisa de um púlpito. Você não precisa de um diploma. Você precisa de boa vontade. Você precisa de obediência. E precisa entender que, ao compartilhar seus dons, você também é abençoado. Porque o Espírito Santo não flui através dos espectadores, ela flui através dos participantes, por meio daqueles que se arriscam, se entregam completamente e se esvaziam a cada dia, para se preencherem novamente. E se hoje você sentir que não sabe por onde começar, comece servindo. Sirva com o que você tem, com o que você sabe, com o que arde dentro de você. Serve em segredo, serve na simplicidade. Serve no dia a dia, e vocês verão como
Em meio à obediência, os dons são afirmados, multiplicados e aperfeiçoados. Este não é o fim da linha, é apenas o começo de uma vida guiada pelo Espírito, de uma fé que não se contenta com o básico, de uma missão que não se limita ao indivíduo, mas se estende aos outros, porque presentes não são medalhas, são uma vocação, uma responsabilidade, um dom vivo que só adquire significado quando colocado a serviço do reino. Agora que você sabe que eles estão lá, agora que você sabe que pode pedi-los, reconhecê-los, superar os obstáculos e ativá-los. A questão é simples, mas urgente. Você está pronto para dar o primeiro passo? Se virar com o que você tem, viver plenamente, para que outros também possam se sentir plenos. Porque o Espírito já está pronto, os presentes já estão preparados e o mundo está esperando que você diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falar com você em algum momento deste vídeo, convido você a apoiar este canal com um gostei, inscrevendo-se e ativando o sino de notificações, para não perder nenhum conteúdo novo. Além disso, por favor, deixe um comentário abaixo me dizendo qual parte foi mais significativa para você, ou se você já está experimentando algum dos dons do Espírito em sua vida. Eu adoraria ler e orar por você. E se você quiser se aprofundar nessa jornada espiritual, convido você a assistir aos outros vídeos do canal, onde falamos sobre a filosofia de Cristo, a vida no Espírito, a fé prática e o propósito eterno que Deus tem para você. Você não está sozinho, este é apenas o começo. Então, fique e explore e que o Espírito Santo continue a guiá-lo a cada dia.